Fala pessoal, muito boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos a mais essa aula, né? Que hoje nem é tanto uma aula, mas sim é mais uma dica para diferenciar aí a questão da revisão sistemática e a revisão integrativa. Quero agradecer enormemente a presença de todos os seguidores do Instagram, aos inscritos aqui do nosso canal de Ciência Descomplicada. Se você não é inscrito, já deixa a sua inscrição aí, já deixa um like no vídeo para fortalecer o profissional da educação, beleza? Então hoje, pessoal, nós vamos falar um pouco sobre a questão de maneira bastante objetiva, sem enrolação, né, e de maneira bastante prática, as principais diferenças entre uma revisão integrativa e uma revisão sistemática da literatura. Muitas áreas trabalham com essas duas revisões como formas de produzir novos conhecimentos, né? A área da saúde, principalmente, mas várias outras áreas trabalham com essa vertente. E aí hoje eu vou ir até um pouco além, né? E falar um pouco também sobre revisão sistemática com meta-análise. Vou apresentar para vocês um programa aqui que vai facilitar a vida de quem quer aprender mais um pouco, né, sobre essa vertente e sobre esses caminhos. Então, sem mais delongas, nós vamos iniciar aqui a nossa discussão. Qualquer dúvida pode colocar aí no chat, que aí ou enviar e-mail que posteriormente a gente pode estar respondendo aí, esclarecendo essas dúvidas. O primeiro aspecto que eu queria comentar aqui com vocês é o seguinte: o que é, Danilo, uma revisão bibliográfica ou uma revisão de literatura, como muitas pessoas colocam? A revisão de literatura basicamente é um tipo de estudo em que você, como pesquisador, você não vai a campo buscar aquelas informações, mas você vai selecionar estudos, fontes de evidências já produzidas, ou seja, de pessoas que foram a campo, né, realizar uma pesquisa, e a partir desses estudos selecionados, é claro que vai passar por todos alguns critérios, como nós vamos ver daqui a pouco, mas a partir dessa seleção de estudos você terá em mãos um conjunto de informações, e aí você pode trabalhar com esse conjunto de informações e visualizar o que é que você pode fazer. Então isso basicamente é uma revisão de literatura. Você vai pesquisar, e hoje principalmente são realizados em alguns bancos de dados, né, alguns portais, algumas bases de dados, e aí nesses portais, nessas bases de dados, onde geralmente são buscadas as melhores informações, as informações mais seguras. Mas como nós gostamos de dizer na área da pesquisa científica, não é porque um artigo está publicado que ele é 100% confiável. Vocês têm que colocar isso na cabeça. Então assim, você se propõe a fazer uma revisão de literatura. E aí nessa revisão de literatura você vai selecionar outros estudos, através do qual você vai fazer uma leitura, você vai fazer uma série de procedimentos, e a partir desses procedimentos você vai conseguir retirar algumas conclusões a partir disso. Então assim, isso é uma revisão de literatura, né? Dando um conceito aí bem geral. É claro que a gente poderia passar aqui a noite falando sobre o que seria uma revisão de literatura, mas em conceitos bem práticos seria basicamente isso. E aí existem basicamente três tipos de revisão de literatura, tá? Existe uma revisão que nós chamamos de revisão narrativa, né? O que é a revisão narrativa? Já explicando cada uma delas. A revisão narrativa é aquela, por exemplo, quando você sentou aí na frente do seu computador, você pode ter a ideia: eu vou pesquisar sobre coronavírus. Então você abre o seu famoso Google e aí coloca lá às vezes uma frase inteira, coronavírus, e clica o Enter, né? Tecla Enter. E aí vem uma série de informações que você vai olhar e dizer: olha, essa daqui não vai funcionar para mim, essa daqui ela vai servir, essa daqui não vai servir, etc. E aí a partir dessas informações que você coletar, né, quase que de uma maneira aleatória, as que você vê que dá certo, que está falando do seu tema, você vai fazer uma leitura, escreve e faz uma citação. E aí você pode produzir um artigo. Essa é uma revisão narrativa, tá? Sendo de uma maneira bem sincera e bem direta. A revisão narrativa ela é ainda produzida em algumas áreas do conhecimento, tá?
mas hoje ela está sendo bem menos produzida por conta da grande potencialidade, da pequena potencialidade, aliás, de publicação de uma revisão narrativa. É claro que algumas áreas ainda produzem muito devido à necessidade de discussão de fenômenos, né? Principalmente na parte qualitativa da pesquisa. Mas, de uma maneira geral, o pessoal está deixando de fazer revisão narrativa. E aí existem as duas principais, que é a que nós viemos discutir aqui hoje, que é basicamente uma revisão integrativa e sistemática. Aí você pode me perguntar assim, Danilo, qual a diferença entre uma revisão narrativa e uma revisão integrativa? Eu disse para vocês que a revisão narrativa, a pessoa vai chegar de frente ao computador, vai digitar uma frase lá, apertar o Enter e ela vai ver quais as informações servem para ela ou não. Em uma revisão integrativa, ela já vai ter mais alguns critérios, que é o tipo de revisão que normalmente o pessoal faz. Então, na revisão integrativa, a pessoa já diz que vai pesquisar lá no portal PubMed, lá no portal BVS, na base de dados Medline, Lilac, Cielo, na CAPES periódicos. Então, ela já vai dizer onde ela vai pesquisar de uma maneira específica. Ela já vai falar quais palavras-chave ou descritores vão ser usados para buscar esses dados, essas informações. Hoje eu não vou falar de descritor nem palavra-chave. Aqui no nosso canal nós temos alguns vídeos, depois vocês podem dar uma conferida, inclusive do último curso que eu fiz, como fazer um artigo em 10 dias, em que eu ensino, né, eu citei várias fontes de informações das diversas áreas que vocês podem estar pesquisando. Falei como pesquisar de uma maneira bem detalhada, então vocês podem dar uma conferida. Mas assim, na revisão integrativa, basicamente é dito onde você vai pesquisar e como você vai pesquisar. Então, de repente, você vai selecionar artigos que vão compor o seu estudo de revisão. E aí essa revisão, você diz assim, que só vai selecionar estudo dos últimos 5 anos. São critérios que normalmente o pessoal coloca assim, estudo dos últimos 5 anos, seleciona por idioma, que é uma coisa que eu particularmente não aconselho. Às vezes o pessoal coloca assim na revisão, que serão selecionados estudos em português, inglês e espanhol. Mas aí de repente tem um estudo lá em alemão e francês, que ele seria importante para você. E aí você está perdendo esse estudo. Danilo, mas eu não sei francês, eu não sei alemão. Mas dá para traduzir aí no Google Tradutor e fazer uma leitura do artigo, né, completo, de uma maneira bastante tranquila. Então hoje está se evitando, por exemplo, incluir esses critérios de referente a idioma. Referente a ano, o pessoal coloca muito. E aí sempre tem aqueles critérios de inclusão, ou seja, aquelas características dos estudos que vai fazer com que você aceite aquele estudo e inclua na sua revisão. E aqueles critérios de exclusão, ou seja, que normalmente são os critérios que não vão servir para ele entrar no seu estudo. Aqui já vai começar uma diferença entre uma revisão integrativa e uma revisão sistemática, tá ok? Por quê? Nós vamos ver daqui a pouco o que é revisão sistemática, como o próprio nome já traz, sistemático. O que é uma coisa sistemática? Que ela vai seguir um certo sistema. Na revisão sistemática, basicamente nós vamos seguir alguns protocolos, né? O protocolo basicamente é um checklist para você estar seguindo, né, e cumprir todos aqueles itens que eles precisam ser descritos dentro do seu estudo de revisão. Então, na revisão integrativa nós temos esses critérios, você vai dizer como você vai selecionar esses estudos e etc. Só que na revisão sistemática, como ele vai seguir alguns protocolos, esse processo de busca, de avaliação, ele vai ser muito mais específico, como eu vou citar daqui a pouco. Danilo, então você está dizendo que o estudo de revisão sistemática ele é mais difícil de ser realizado do que uma revisão integrativa? Não é que eu esteja dizendo que ele é mais difícil, mas é um estudo que ele é mais detalhado, tá ok? Então tem mais detalhes, consequentemente você vai passar um pouco mais de tempo, né, para desenvolver essa revisão sistemática, e aí quando não se conhecem algumas coisas, ela pode dar um pouco de trabalho, tá ok? Mas eu vou tentar esclarecer algumas aqui ao longo da nossa discussão de hoje. Então, falando um pouco de fontes de informação, tem diversas aí, né? Lilac, a Pedro, a Cochrane, que eu vou já falar dela, PubMed, né? A Knabs, Coinfo. Então, assim, tem diversas fontes de informações, como eu já falei em outras aulas que tem no canal.
Então, para não ficar repetitivo, eu não vou abordar essa questão. Mas assim, tem várias fontes que você pode estar buscando essas informações. E aí, como você vai buscar essas informações? Aqui a gente entra numa questão clássica, assim, que todo mundo fala quando se trata de revisão integrativa, que são os famosos passos da revisão integrativa, em que são propostos aí por alguns autores, como Galvão e outros autores aí, mas são basicamente 6 etapas, pessoal, que elas são meio que triviais, assim, dentro da proposta de estar realizando uma revisão de literatura. E nesse caso aqui, uma revisão integrativa. Porque olha o que é falado quando se trata de etapas a serem realizadas para estar elaborando uma revisão integrativa. Ele diz assim, ó, etapa 1, será identificado o tema e a seleção da hipótese. Então isso é uma coisa meio que trivial, assim. Para você escrever um artigo, você tem que ter um tema, né, bem delimitado. E aí nós podemos entrar naquelas estratégias PICO, PVO, de elaboração da sua pergunta de pesquisa. Vocês podem estar conferindo isso daí na aula 2 e 3 do nosso curso de como fazer um artigo científico em 10 dias. As aulas estão disponíveis aí gratuitamente na nossa plataforma do YouTube. Então assim, ele pede para você identificar o tema, ele pede para você estabelecer os critérios de inclusão e exclusão desses estudos, ou seja, quais são as características dos estudos que vão entrar na sua revisão. E aí nós trazemos aquelas características clássicas, né? A questão do ano, questão do idioma, como algumas pessoas colocam, tá excluindo estudos repetidos. Um critério aqui, e que há uma discussão muito grande, mas eu tenho uma convicção muito específica em relação a isso, que um critério de exclusão para um artigo de revisão é outro artigo de revisão. Inclusive, hoje um aluno me perguntou isso na plataforma, o nosso Ciência Descomplicada. Inclusive, a gente tem um curso sobre revisão sistemática e meta-análise. E aí um aluno me perguntou, Danilo, é possível, quando eu estiver fazendo a busca lá, imagine que eu encontrei um artigo de revisão. Só que eu já estou elaborando um artigo de revisão. Será que eu posso incluir essa revisão que eu encontrei na minha revisão? E a minha resposta clara e direta é não. Há uma grande discussão em relação a isso e eu não vou entrar em méritos. Mas assim, eu não aconselho, né? Conselho é uma palavra muito, muito abstrata. Eu não recomendo você estar inserindo um artigo de revisão na sua revisão. Porque isso daí pode gerar um viés, que eu vou já falar sobre isso, que é um dos critérios muito avaliados, principalmente quando se trata de revisão sistemática. Ele pode gerar um viés muito grande no seu estudo, ou seja, uma tendência a erro de uma maneira muito grande. Então você pode excluir, normalmente o pessoal coloca para excluir outros estudos repetidos, outros arquivos que não sejam a questão de um artigo científico, uma tese, uma dissertação e etc. E aí vai ficar a seu critério. Mas assim, as outras etapas, olha só o que é dito. A definição de informações a serem extraídas. Então isso daqui é uma característica importante, porque note, você não pode simplesmente buscar esses estudos e de uma maneira aleatória você começar a ler eles e escrever o que lhe dá na telha. Então é interessante que já no método, e aí o método, né, das duas revisões, da revisão integrativa e sistemática, é o que basicamente vai diferenciar cada uma desses tipos de revisão. Então o que é que vai acontecer? O método é o que vai diferenciar, e aí ela vai diferenciar justamente em algumas informações que você vai extrair e como você vai analisar essas informações, que é um aspecto primordial. Por exemplo, você pode selecionar 10 estudos, um exemplo, para compor a sua revisão de literatura. Danilo, existe um número mínimo ou máximo de estudos? Não existe isso, tá, pessoal? Vocês podem ficar tranquilos em relação a isso. Uma recomendação que eu até falei em aulas passadas e que eu vou falar hoje de novo é assim, ó. Se você está realizando uma revisão integrativa de um tema que esse tema já é muito discutido e tem muito artigo sobre, você utilizar menos de 10, 12 artigos, isso é meio que incabível, tá ok? Porque tem muitos artigos, há muita discussão. Agora imagine que você está trabalhando um tema novo, que não tem artigo sobre aquilo. Imagine que só tenha 3 artigos.
Então você vai realizar a revisão utilizando esses 3 artigos, não vai ter jeito, beleza? Então, assim, é importante que você defina quais informações vão ser extraídas desses estudos. Exemplo, você pode analisar qual foi o objetivo do estudo. Ah, selecionei aquele estudo. Aí eu posso dizer, ó, que eu vou montar um quadro, vou já mostrar para vocês. Eu posso dizer que vou montar um quadro colocando o objetivo do estudo, o método que ele utilizou, porque como são estudos primários, ele pode ter realizado, né, aquele estudo, diferentes metodologias. Então pode ser um estudo de caso, pode ser um estudo de caso controle, coorte, um ensaio clínico, etc. Então, assim, às vezes o pessoal coloca o método, coloca os principais desfechos, o tempo de acompanhamento, se for o caso, as principais conclusões, entre outras e outras informações que você poderia extrair desses artigos. Tudo bem? Então, é importante definir essas informações que serão extraídas. A avaliação, né, dos estudos incluídos, que é a 4ª etapa. E aqui, pessoal, é onde mora a grande diferença entre uma revisão integrativa e sistemática. Porque normalmente na revisão integrativa, essa avaliação ela é realizada de uma maneira qualitativa. Como assim? Normalmente o pessoal seleciona aqueles estudos e ali faz uma discussão, claro, extraindo as informações, elabora os seus resultados e etc. E a partir disso, né, o pessoal analisa de uma maneira qualitativa. A revisão sistemática, ela já tem um direcionamento, não que necessariamente você vai fazer uma revisão sistemática e ela tem que ser quantitativa, não necessariamente. Mas já existe um direcionamento que a revisão sistemática ela seja quantitativa. Vou já falar sobre meta-análise, inclusive ensinar vocês a fazer meta-análise, porque aqui é assim, a gente ensina também de uma maneira gratuita. O conhecimento ele tem que ultrapassar um pouco as barreiras aí, tudo bem? Então, assim, a avaliação desses estudos é algo que eu vou já falar, deixar mais detalhado. E aqui a avaliação, na revisão integrativa, ela é realizada de uma maneira muito mais simples. Na revisão sistemática, ela é realizada de uma maneira mais específica, de uma maneira mais criteriosa, utilizando alguns instrumentos, como eu vou dar alguns exemplos para vocês. Inclusive, pessoal, eu deixei aqui no link do vídeo uns materiais, né, alguns protocolos, uns materiais para vocês consultarem, alguns checklist que vão ajudar vocês a estarem montando aí a revisão sistemática, se for o caso de vocês, ou a revisão integrativa, caso vocês queiram. Tudo bem? Então, depois de avaliados, esses estudos logicamente são interpretados e terá aí a apresentação da revisão e a síntese do conhecimento. Então são etapas meio que triviais, mas aí a literatura ela bate muito nessa tecla, né, das etapas da revisão integrativa, beleza? E aí normalmente o pessoal acaba citando no método também. Pessoal, tem esse kit de buscas aqui, que aí eu já até comentei sobre ele em outras aulas, vocês podem estar olhando, ele é importantíssimo. Consultem a aula 2 do nosso curso de como fazer um artigo em 10 dias, e tem outros vídeos aí no meu canal que eu falo sobre esses operadores, né, os famosos operadores booleanos, o AND, o OR, o AND NOT, né, ou NOT, e alguns mecanismos de pesquisa, como a aspas, né, que significa exatamente, o parênteses, né, para você fazer uma certa associação durante a pesquisa, e os truncadores. Então, esse kit de pesquisa é essencial que você conheça, porque dentro, especialmente da revisão sistemática, você vai ter que descrever de uma maneira bem específica como você fez essa busca. É o que diferencia, uma diferença básica, assim, colocando a diferença entre uma revisão narrativa e uma revisão integrativa ou sistemática. Na revisão narrativa, você não vai ter kit de busca. Então você não vai, normalmente o pessoal não utiliza operador booleano. Como eu disse, o pessoal vai lá de frente ao computador, faz uma pesquisa, e aí lá seleciona aqueles estudos que são mais convenientes, e escreve a sua revisão. É o que normalmente o pessoal faz quando está escrevendo seu TCC, sua dissertação, sua tese. Então você tem que escrever lá uma parte de referencial teórico, que é um item, né, do seu trabalho, um item do seu TCC, da sua dissertação, e que não necessariamente é um artigo de revisão. Tudo bem? Então, assim, conhecer esses itens é essencial. Tudo bem, Danilo, você falou aí, mas não disse qual é a diferença, que é o que nós viemos discutir aqui basicamente. Qual é a diferença entre uma revisão sistemática e uma revisão integrativa? E eu vou falar para vocês assim, ó, a diferença básica, ela está no método. O método não é o caminho
que você vai seguir para você elaborar essa revisão. Então ela está basicamente no método e como você vai tratar esses artigos, desde o processo de seleção até o processo de análise desses dados. Então assim, a primeira diferença gritante entre as duas é que na revisão sistemática normalmente são utilizados alguns protocolos. Danilo, como assim? Entendi nada, tá começando a complicar. É assim, ó. Um protocolo de revisão, pessoal, basicamente ele é um checklist através do qual, né, esse checklist ele vai lhe dar uma série de etapas, vou já mostrar um para vocês. Ele vai lhe dar uma série de etapas e eu deixei aqui na descrição. Como são muitos itens, eu achei que ia ficar muito pequeno para vocês estarem visualizando. Então eu deixei aqui na descrição tanto o protocolo da Cochrane quanto do Prisma, tá ok? Então assim, são protocolos que eles basicamente são checklist e ele vai lhe dizer o que é que você deve escrever em cada um dos itens da sua revisão. Na revisão sistemática, normalmente são seguidos protocolos, tá ok? E esses protocolos, eles basicamente vão lhe descrever o que é que você vai estar escrevendo em cada um desses itens. É muito interessante. É claro que aqui a gente não tem como passar detalhadamente por esses protocolos, mas eu aconselho que vocês baixem aí o material e deem uma visualizada. Então, assim, esses protocolos, eles são essenciais. O que normalmente o pessoal utiliza é o Prisma, tá? Porque ele é mais acessível, vamos colocar assim. Mas o Cochrane é muito bom, vou já até demonstrar uma utilidade muito boa, inclusive de um software que é disponibilizado pela organização. Uma outra característica de uma revisão sistemática é a questão do pareamento de buscas. Danilo, o que é esse pareamento de buscas? Basicamente, são duas ou mais pessoas. Exemplo, você vai buscar os seus estudos lá para selecionar. Então você vai fazer uma pesquisa. Imagine que inicialmente na sua pesquisa você encontrou 2.000 estudos. E aí você foi selecionando até chegar em 20 estudos. Então até você ficar somente com 20 estudos. E aí qual é a importância disso? Por quê? Quando na revisão sistemática ela pressupõe que os dados elas sejam o mais fidedigno possível. Ou seja, pressupõe que aqueles critérios que você elaborou, se outra pessoa for seguir os mesmos passos, ela consiga chegar basicamente ao mesmo resultado. Por isso que duas ou mais pessoas, normalmente ela faz a mesma coisa, a mesma busca. Então elas buscam da mesma maneira, tentam selecionar os estudos da mesma maneira, e aí no final elas se encontram, tá? Entre aspas, tá? Mas é basicamente assim. No final elas se encontram, elas dizem assim, ó, quantos artigos você encontrou? Aí ela diz, eu encontrei 15. A outra disse, eu encontrei 15 também. E aí selecionou, né, 15. E aí as pessoas comparam para ver se são os mesmos estudos. Se for, tá só felicidade. E aí a protocolo, né, parte do protocolo ele já foi cumprindo, que é a questão da reprodutibilidade daquele estudo. Agora, se de repente essas pessoas se encontrarem, uma disse assim, eu selecionei 17, e a outra disse, eu selecionei 15. E normalmente tem uma terceira pessoa, que às vezes é o papel do orientador daquele artigo, que diz assim, esse artigo ele vai entrar ou ele não vai entrar, tá? Basicamente na sua revisão. Então isso é o pareamento de buscas, porque há uma perspectiva que haja uma maior possibilidade, vamos colocar assim, de reprodução desse seu estudo. Tudo bem? Então é outra característica que normalmente é realizada em uma revisão sistemática e na integrativa não. Outra característica importantíssima é o risco de viés. Vou já falar sobre isso, mas já planta essa maldade aí no coração. O viés basicamente é um erro que pode acontecer no estudo. E aí existem alguns instrumentos, como a Lona e Dawes Black, que são instrumentos, vou já falar, que eles basicamente avaliam o viés ou a qualidade metodológica daquele estudo. Tudo bem? E aí você tem como classificar se aquele estudo, aquele artigo que você encontrou, ele tem um alto risco de viés, que não vai ser uma coisa boa, ou ele tem um baixo risco de viés. E aí se ele tiver um alto risco de viés, não é interessante você incluir na sua revisão. Então essa é uma avaliação que normalmente só é realizada na revisão sistemática e não na integrativa. E também a questão da organização sistemática dos dados. Se fala muito em revisão sistemática e meta-análise, né? Numa análise qualitativa que vocês já vão aprender como é que fazem. Então, assim, existem alguns métodos clássicos de se organizar dados quando se trata de revisão literatura.
A exemplo, formar aí uma pequena tabela ou quadro com algumas informações, que é aquilo que eu falei anteriormente para vocês. Está desenvolvendo aí um quadro, uma tabela e colocando, extraindo, né, como se você estivesse fazendo um fichamento, extraindo as principais informações desses estudos. Aqui no caso eu coloquei autores, título, objetivo, o método, né, a metodologia que a pessoa seguiu, né, naquele estudo que você selecionou. Não é do seu estudo, é dos estudos que você está selecionando, né, dos diferentes autores dos diferentes artigos. Método, evidências produzidas, aplicabilidade. Muita gente gosta de colocar os desfechos, os principais resultados e por aí vai. Isso vai ficar a seu critério, não tem bem uma definição sobre quais informações você deve extrair, mas aí você deve se pautar que essas informações elas devem ser as mais objetivas possíveis, tá ok? Em relação ao tema que você está pesquisando, ao que você quer descobrir. A revisão sistemática, ela pressupõe responder a uma questão muito específica, tá? Exemplo, imagine que tem duas vacinas, já que está falando sobre Covid, e tem duas vacinas que está sendo testada para a Covid. Então seria um objetivo da revisão sistemática com meta-análise verificar quais dessas vacinas elas teriam a maior característica profilática. Então seria um exemplo, claro que bastante aleatório, mas seria um exemplo. Então assim, você pode estar formando um quadro, uma tabela, pode estar desenvolvendo aí um fluxograma. Esse fluxograma aqui é do Prisma, tá ok? É o fluxograma Prisma, que aí você pode estar preenchendo. Eu também falei sobre ele na nossa aula de como fazer um artigo científico em 10 dias, dá uma conferida lá. Que eu falei que desde o início, né, quando você encontra uma quantidade de estudos, você pode ir filtrando, né, aplicando aí os seus critérios, para no final você ficar com uma certa quantidade de estudos, através da qual você vai analisar, né, fazer todo o cálculo estatístico e etc. E aqui nós começamos, como eu falei anteriormente, nas principais diferenças, porque note, a qualidade metodológica do estudo que você vai selecionar, ele é muito importante, porque você não quer incluir na sua revisão que ela está produzindo uma síntese, ou seja, tomando uma decisão em alguma área. Você não quer incluir no seu estudo de revisão um estudo que seja ruim. É o que vocês querem incluir? Um estudo que seja ruim. Então você não quer. Por isso que é muito avaliado a questão da qualidade metodológica desse estudo que você está incluindo na sua revisão. Principalmente quando se trata de uma revisão sistemática. E aí existem N instrumentos para fazer essa seleção. Eu até coloquei alguns aí, dei uma conferida, é um material muito bom e gratuito. É bom aqui que o negócio é no 0800. Então olha só, basicamente o que é avaliado em relação a essa qualidade metodológica? Basicamente algumas características do estudo que vão reduzir o máximo de ocorrência de viés. E aí o que é viés, Danilo? Basicamente a indução de um erro, né? Imagine que eu realizo uma pesquisa e vou testar um medicamento para o Covid, sendo que o medicamento eu estou sendo patrocinado por uma empresa, né? Uma empresa que fabrica aquele medicamento. Então eu estou sendo patrocinado por aquela empresa para realizar uma pesquisa se o medicamento que ela mesma produziu é eficaz ou não. Então isso daí já tem uma tendenciosidade um pouco grande, pode ocorrer um viés em relação aos resultados, porque aí eu posso dizer que o medicamento é bom simplesmente porque a empresa está me patrocinando. É um exemplo bem superficial assim, mas eu acho que dá para entender. E aí tem algumas coisas que são avaliadas nessa qualidade metodológica. Então, como o desenho do estudo, como ele foi conduzido, como foi realizada a análise de dados e o relato dos resultados. Pessoal, posteriormente eu vou realizar algumas lives, porque assim, o que é que me causa mais incômodo? Principalmente assim, na área da pesquisa, que o pessoal publica um artigo e o pessoal, é o cara, né? E aí, às vezes, o pessoal não avalia criticamente aquele estudo. Eu vou fazer uma live que vai ser bastante polêmica posteriormente, mas eu vou trazer alguns artigos publicados de pesquisadores aqui do Brasil e de fora, e aí eu vou refazer a análise estatística desses estudos. Alguns vocês vão ver que foram artigos publicados em revista de alto impacto e que os resultados do artigo estão completamente errados. Então, assim, a comunidade científica ela tem que ser alertada, tá, em relação a essas coisas,
porque é basicamente uma propagação de informações errôneas em várias áreas do conhecimento. Isso é uma coisa muito grave. Então é uma coisa que particularmente me incomoda muito, porque as pessoas às vezes publicam um artigo e se acham os deuses, né, o rei da cocada preta, como o pessoal fala muito aqui na minha região. Mas basicamente esse viés é um erro, tá? Que também é chamado de bias, é um erro. E aí é um erro sistemático, é um desvio da verdade nos resultados para um determinado lado. Então você não quer que os estudos que você selecione, ele tenha esse viés, ele tenha esse erro, né? E aí ele pode ocorrer em qualquer direção, né? Uma subestimação ou uma superestimação de um efeito de uma intervenção, dependendo do interesse ali da pesquisa. Então, para minimizar essas coisas, existem alguns instrumentos que a partir da qual é como se fosse um checklist. Você vai pegar esse checklist e vai pegar o seu artigo. Basicamente vai dizer assim, ó, a primeira pergunta, o artigo que você está olhando aqui, ele tem isso? Né? Ele tem essa característica? Aí você vai olhar. Ele tem, beleza. Aí a segunda pergunta, ele tem essa outra característica? Aí você vai olhar. Não, ele não tem. Ele tem a terceira característica? Não, ele não tem. Então, quando ele não vai possuindo aquelas características que são exigidas em alguns instrumentos, isso daí vai direcionando para o estudo ele ter um certo viés, uma certa tendenciosidade dos resultados. Beleza? Então essa magnitude, né, ou seja, o tamanho desse efeito aí, ele pode ser variado, né? Ele pode ser pequeno, ele pode ser substancial, e isso daí é muito importante de ser avaliado por alguns instrumentos. Então assim, essa avaliação crítica, primeiro de tudo, a avaliação crítica do estudo que está entrando na sua revisão, ela é muito importante. Note que nós começamos a discutir revisão narrativa e eu disse assim para vocês, a revisão narrativa ela basicamente não tem critério, porque eu vou abrindo aqui e vou olhando, e aí eu digo assim, eu acho que esse estudo serve. Então eu abro ele, leio lá alguma coisa e pronto, citei e ele serve. É diferente de eu abrir o estudo, ler ele todo, né? Isso é uma característica importante, ler ele todo, e a partir dessa leitura eu fazer uma avaliação crítica, dizer o que está escrito aqui, ele realmente é verdade? Ou existe alguma tendência nisso, né? Existe algum risco de viés? E aí esse risco de viés, né, que é basicamente uma avaliação metodológica, ela pode ser realizada por diversos instrumentos, que foi justamente alguns desses instrumentos que eu coloquei aqui para vocês baixarem. Então assim, façam um download, não vai dar tempo logicamente, senão a gente poderia ficar aqui até amanhã de manhã, discutindo sobre esses instrumentos de avaliação crítica. Mas uma coisa que se subtende é que se faz tudo isso, avaliação crítica dos artigos que vão ser incluídos, e depois de incluídos ainda tem uma análise, né, que às vezes ela é muito detalhada, como é a questão da meta-análise, a gente falando de revisão sistemática, porque se quer que o estudo que você produza, no caso da revisão sistemática, ele seja o mais generalizável possível. A exemplo do que eu citei agora há pouco, imagine que eu estou avaliando 2 vacinas. Então, se eu fizer uma revisão sobre isso, eu quero dizer assim, essa vacina, ela é eficaz, então ela vai servir. Então, eu tenho que fazer uma coisa mais detalhada para realmente eu tirar uma evidência dessa informação, né? Ver se os benefícios do tratamento são comparáveis com danos e custos, se o estudo muda a sua prática ou não, né, a sua prática profissional. Então, tudo isso é considerado dentro de uma revisão sistemática da literatura. Um exemplo de instrumento de avaliação seria esse daqui, tá? Um exemplo entre os vários, tá, pessoal? Então, assim, sempre ele está perguntando aqui, nos vários instrumentos, ele sempre tem pergunta. É como eu disse, é como se você pegasse esse instrumento e olhasse se ele tem as características, né? Se o seu estudo que você selecionou, ele tem aquelas características. Então, primeira pergunta, ele diz aqui, a amostra é aleatória ou ele considerou toda a população? Então, ele descreveu isso, sim ou não? E se sim, ele ganha 1 ponto. Se não, ele ganha 0, né? E aí você vai fazendo todas essas perguntas. Ao artigo, a amostra é livre de viés, o tamanho da amostra é adequado. E aí no final desses instrumentos, ele sempre vai ter um ponto de coorte. Como assim? Imagine que aqui tivesse 10 perguntas, e aí eu dissesse assim, se o estudo ele tiver pelo menos 6, você vai considerar que ele tem 6 características dessas daqui, você vai considerar que ele tem um baixo risco de viés. Se esse estudo ele tiver menos características dessas, tiver só 1 ou 2, você vai considerar que esse estudo ele tem um alto risco de viés. E aí, consequentemente, não é legal você incluir esse estudo com alto risco de viés, porque ele pode estar causando um viés na sua revisão.
tá ok? Seria justamente esse julgamento aqui, que é realizado dentro da revisão sistemática, para avaliar um baixo risco de viés, né, que é um viés não capaz de alterar o modo importante do resultado da sua revisão. E dentro do estudo ele tem um baixo risco de viés, né, de todos os domínios-chave. É diferente, né, esse domínio incerto, ele é avaliado, por exemplo, pela plataforma Cochrane, que eu vou já falar para vocês. E tem um alto risco de viés, né, que é um viés capaz de enfraquecer seriamente a confiança nos resultados. Então você não vai querer incluir um artigo na sua revisão que enfraqueça os seus resultados. Você vai incluir um que enobreça, um que majore aí, os resultados da sua pesquisa. Tudo bem? Então essas são algumas diferenças básicas. O uso de um protocolo, Cochrane ou o protocolo Prisma, a avaliação crítica desses estudos que estão sendo selecionados, a descrição detalhadíssima, né, de como você buscou esses estudos, quais critérios você utilizou, como você avaliou esses estudos, tudo bem? E aí eu vou falar um pouco com vocês, porque assim, ó, você fez toda uma avaliação crítica desses estudos. Você selecionou esses estudos de uma maneira bastante detalhada, de uma maneira bastante crítica. E aí, como é que você vai avaliar esses estudos? Uma opção muito realizada seria a questão da meta-análise, tá? E aí a meta-análise, o que é a meta-análise? Basicamente é um cálculo estatístico em que você vai tentar, a partir da estatística, tirar alguma conclusão acerca daquela informação que é trabalhada, acerca daquele assunto. A exemplo lá das vacinas, se eu realizasse uma meta-análise, eu teria como dizer se a melhor vacina seria a vacina A ou a vacina B para aplicar aí no pessoal e fazer aí o processo de profilaxia. Então é justamente sobre essa meta-análise que nós vamos falar agora, e nós vamos lá para o software, que ele é muito legal para escrever uma revisão de literatura e fazer também essa análise. Então vamos lá para o software para a gente finalizar a nossa aula. Pois bem, pessoal, e aqui no software, tá? O software que eu vou apresentar aqui para vocês, e que assim, pessoal, eu recomendo altamente. Ele é um software muito bacana, ele chama HaveMan, né? O HaveMan, o famoso HaveMan. Que basicamente ele vai servir para duas coisas. Ele vai servir tanto para você escrever uma revisão sistemática dentro do protocolo, que ele já vai indicar quais itens você vai precisar escrever, quanto ele vai servir para você fazer a meta-análise. É claro, pessoal, que assim, aqui não vai dar tempo a gente discutir detalhadamente, né? Isso daqui a gente pode discutir em um curso, né? Bem complexo, né? Sobre revisão sistemática e meta-análise. Mas só para apresentar a ferramenta para vocês e demonstrar que ela é uma ferramenta relativamente simples, tá, pessoal? Uma coisa que eu não gosto também, em termos de pesquisa, é que muitas pessoas acabam tornando e querendo tornar a visão da pesquisa de uma maneira muito complicada, de uma forma muito complexa. A revisão sistemática e meta-análise é de outro mundo, né? Como se não fosse uma coisa para meros mortais. Mas não é assim, pessoal. O conhecimento ele tem que ser acessível. E aí essa ferramenta ela vai ser de grande utilidade para vocês, porque note, ó, ela é em inglês, então eu vou apresentar aqui algumas funções só para demonstrar para vocês como ela é interessante, ó. Se eu venho aqui em File, em New, em Novo, então nós temos aqui boas-vindas, né? Eu vou trabalhar com essa primeira opção. Tem várias opções aqui, depois vocês podem consultar o manual do software, quem quiser utilizar, e aí ver como ele funciona. Então eu vou selecionar aqui uma intervenção, e aí eu posso dizer que a intervenção que eu vou analisar seria a vacina, sei lá, tá? Um exemplo aleatório. Tomando o exemplo que eu citei agora anteriormente. Ah, Danilo, mas você só fala da área da saúde. Mas é um exemplo, tá, pessoal, que vocês podem expor para outras áreas, beleza? E um problema de saúde, sei lá, o Covid. Então, colocar aqui de uma maneira aleatória só para nós termos em que pensar, tudo ok? Next, e aí eu vou marcar essa opção aqui de Full Review. Então, eu vou marcar aqui e clicar em Finish. E aí, ele apareceu aqui algumas opções, e aí eu vou chamar atenção especial, tá, pessoal? Para esse menuzinho aqui do lado, ó. Vocês estão vendo que o menu aqui do lado, ele tem várias opções. Então tem abstract, né? Tudo que você pode escrever em um abstract. Ó, desde o título aqui, ó. A parte do título do seu... Cadê? A parte do título do seu projeto, né? Da sua projeto de pesquisa aqui, no caso o seu artigo de revisão. Então tem toda a estrutura, ó. Tem a parte do resumo, né? Com a introdução, o objetivo,
a parte aí dos métodos, né, principais resultados, conclusão. E aqui do lado vocês estão vendo que ele tem toda a estrutura, ó, do artigo, ó, introdução. Aí ele já diz basicamente o que é que você vai escrever aqui, ó, nesses itens, e que fariam parte do protocolo, né? Esses itens aqui ele faz parte do protocolo de revisão da Cochrane, tá? Existe a do Prisma, que eu deixei aí no anexo, e a Cochrane também eu deixei, mas esse programa aqui ele já lá vai ele nortear, porque você pode escrever aqui mesmo. Então aqui ele já diz os itens, ó, que você vai escrever, o seu objetivo do seu estudo. Então você coloca aqui o objetivo, o método, o que é que você precisa escrever no método, o tipo de estudo, o tipo de participante, o tipo de intervenção que você está avaliando, os desfechos primário e secundário, e por aí vai, ó, pessoal. Como você pesquisou nas bases eletrônicas, né? Quais foram essas fontes aí eletrônicas de pesquisa, como você analisou esses dados, né? Os resultados, ele pede para você descrever os estudos, a parte da pesquisa, né? Os estudos incluídos, excluídos, o índice de viés, que é uma coisa que ele é feito aqui nesse programa, eu vou mostrar de uma maneira bastante rápida para vocês. Note que ele descreve tudo que você deve escrever, ó. Na discussão, eu tenho que escrever aqui um sumário dos resultados, a questão das evidências, né, o potencial viés aí que ela tem, e a parte de conclusão. Então, assim, primeira dica que eu dou: se for escrever uma revisão sistemática da literatura, utilizem esse programa, porque ele vai nortear vocês um pouco a estar direcionando sobre o que escrever, né, em cada um dos itens dessa revisão. E aí, inclusive, ele vai ajudar a gente a fazer a meta-análise, tá? Eu vou fazer um exemplo bem simples aqui, um exemplo hipotético, logicamente, mas aí que vai abrir um pouco a mente de vocês, e esse é o objetivo da nossa aula, abrir, né, um pouco a mente. É claro que em uma aula de 1 hora não tem como você sair craque e sabendo tudo sobre revisão sistemática e meta-análise. Mas se você sair daqui pelo menos com a mente um pouco mais aberta, enxergando as coisas, você vai conseguir fazer, eu tenho certeza. Dando uma pesquisada a mais, se capacitando. Na nossa plataforma tem um curso de revisão sistemática e meta-análise, que eu abordo esse e outros softwares. Tudo bem? Então aqui, ó, de uma maneira bem simples, olha o que é que eu vou fazer. Aqui tem a parte de dado e análise, tem várias coisas, ó, figuras que você pode estar gerenciando, os estudos. Primeiro vamos adicionar 2 estudos aqui, ó, bastante aleatórios, aqui na parte de referências, ó. 2 cliques aqui, parte de referências, botão direito, adicionar estudo. Que eu vou adicionar de uma maneira bem rápida, tá, pessoal? Vou colocar assim, Souza 2020. Vou já clicar aqui em finalizar e ele já vai ficar aqui, ó, os estudos incluídos, Souza 2020. Vou colocar aqui, sei lá, Nascimento 2020 também. Next, ó, tem algumas informações aqui que você pode configurar o ano, você poderia colocar aqui para tornar mais específico, mas eu vou deixar aqui só a título de visualização. Então, Nascimento e Souza, você pode colocar os estudos que você selecionou aí, podem ser 5, 10, 50, 100, enfim. Então eu coloquei esses 2 estudos, incluí, imagine que eu fiz uma revisão e eu só encontrei eles 2. E aí eu vou aqui para a parte da meta-análise. Olha só como não é muito complicado, ó. Se eu clicar aqui com o botão direito, aí eu posso aqui adicionar uma comparação. Aqui eu posso colocar o nome. Vou colocar aqui rapidamente só o nome vacina, só para a gente ter um exemplo. Vacina. Aqui em Next, ó, eu posso finalizar, que aqui é só adicionar um certo desfecho, né, que a gente vai trabalhar. E aqui, pessoal, com o botão direito aqui, ó, no nome vacina que eu criei agora, eu vou adicionar um desfecho, né? Aqui a gente precisaria estudar alguns conceitos de estatística, mas basicamente ele está perguntando assim: se as características dos estudos que você selecionou, ele tem uma característica dicotômica ou contínua, né? Se é contínuo, né? O que são coisas contínuas, né? São números basicamente que não são inteiros, né? E depois a gente pode discutir alguns conceitos sobre estatística, inclusive eu estou pensando, e aí vai depender da solicitação do pessoal, pensando em elaborar um mini curso, tá, gratuito, sobre estatísticas de trabalhos acadêmicos, que eu acho que vai ajudar muito, para a gente trabalhar alguns desses conceitos, etc. E uma característica dicotômica é basicamente do sim ou não, né? Essa característica aconteceu, sim ou não.
Então seria, para resumir, basicamente isso. Eu vou deixar aqui em dicotômica, só para a gente fazer um exemplo. Vou colocar aqui o nome vacina. Isso daqui eu poderia mudar, ó, a vacina experimental e a controle, então eu poderia mudar isso daí. E aqui são algumas opções também em relação às estatísticas, né, alguns termos. Dê uma pesquisada, quem tiver interesse, sobre esses termos aqui, ó, o risco, diferença de risco, né? A área da saúde utiliza muito, mas outras áreas elas podem se apropriar também desses conceitos, tudo bem? É que o intervalo de confiança, que normalmente se utiliza, 95%, eu poderia configurar isso daqui, colocar outros nomes, mas eu vou deixar assim mesmo, tá? Pra gente só ter uma visualização. Note que aparentemente não aconteceu nada, mas olha, se eu der 2 cliques aqui, aí eu vou clicar com o botão direito e adicionar os estudos. Quais estudos? O Nascimento e o Souza, que foi os que eu incluí agora. Vou clicar aqui em finalizar. E aí já apareceu uns espaços aqui para a gente preencher, olha só. Apareceu assim, ó. No grupo experimental, qual foram os eventos? Os eventos aqui ele vai depender muito do que você está avaliando. Imagine que, sei lá, de um total de 100 pessoas que tomaram a vacina no grupo experimental, 50 teve reação adversa. Só um exemplo assim aleatório. Ou em 50 pessoas houve uma profilaxia adequada. Isso vai depender muito do como você está avaliando, tá? Do desfecho que você está avaliando. Mas vamos imaginar, de 100 pessoas, 50 teve uma reação adversa. E no grupo controle, de 100 pessoas, sei lá, 80 teve uma reação adversa. Então note que aqui, ó, ele já formou um passe de mágica, ó, meta-análise, coisa de outro mundo. Não, pessoal, ó, se cuida. Ele já está, vocês estão vendo que ele já está elaborando aí uma certa meta-análise, né? A figura, né, o famoso forest plot da meta-análise. Existe até uma interpretação aqui, alguns dados que você pode utilizar. Isso para o estudo de Nascimento. No estudo de Souza, mesma coisa. Então eu vou colocar aqui alguns valores aleatórios, só para nós visualizarmos como era que teoricamente ficaria. Tudo bem? Então note, ó, nessa meta-análise aqui, e olha que ele já formou. Se eu der um clique aqui ó, nesse botão, note que já aparece aqui uma figura da meta-análise, que agora olha que difícil, é só você copiar e colar lá para o seu trabalho. E aí isso daqui, pessoal, basicamente é o forest plot. E aí, pelo gráfico aqui, você não precisa nem fazer uma leitura. É claro que a interpretação da meta-análise ela vai muito além disso. Mas nesse caso aqui, vocês estão vendo que pelo resultado do losango, ele está do lado aqui que está favorecendo o grupo experimental. Então o que é que quer dizer isso? Ó, cada linha aqui ele representa um estudo, né? Ó, essa linha, esse quadrado, ele representa cada um desses estudos. O tamanho desse quadrado, né, ele basicamente vai representar o peso daquele estudo na meta-análise de uma maneira geral. E o losango aqui, ou esse diamante da meta-análise, como às vezes o pessoal chama, é a interpretação final da sua meta-análise. Eu poderia inclusive incluir outras estatísticas aqui. Aqui está pelo odds ratio, mas como vocês viram lá, pode ser pelo risco, pode ser pela diferença, né, entre os grupos e etc. E aí a interpretação mudaria um pouco. Eu coloquei tem até um vídeo no meu canal também falando, ele é um pouco antigo, mas ele fala um pouco de interpretação dessa questão da meta-análise. Tudo bem? Então aqui seria uma questão importante. Ele também avalia viés, olha só que interessante. Se eu for aqui em tabelas, vocês estão vendo que aqui já aparece o nome Nascimento, né? Que eu só incluí 2 estudos, Nascimento e Souza. Então já tem aqui o de Nascimento, e aqui tem como eu avaliar o viés, ó. A questão da randomização, a alocação. Então assim, são várias características, como eu disse. Olhar as perguntas, olhar se o estudo tem. Aí tem como eu avaliar aqui se é incerto, se tem um baixo risco ou alto risco. Eu vou colocar aqui aleatoriamente. É claro que na prática você teria que ter o estudo lá e aí visualizar se realmente ele tem ou não aquela informação. Abrir o estudo e realmente verificar essas informações. Eu vou colocar aqui de uma maneira, uma avaliação meio que aleatória, só para vocês visualizarem como é que ficaria. Ó. Olha como é interessante, ó. Fiz essa avaliação aqui, é claro que você tem que ler os estudos, retirar aquelas informações. Ah, Danilo, de onde foi que você retirou essas informações aqui? Teoricamente dos estudos. Então eu teria que ler os estudos e ver essa quantidade de pessoas aí que ele estava descrevendo. Aí aqui na parte de figuras, ó, posso clicar com o botão direito, adicionar figura. E aqui tem um risco de viés, né, o sumário.
E aí eu clico aqui em finalizar e note que ele gerou uma figurazinha do risco de viés bastante interessante. Se eu voltar lá naquela minha meta-análise, lá naquela figura, se eu colocar aqui para gerar o Forest Plot, eu posso, para junto com ele gerar também o risco de viés. Então isso é uma característica muito boa, né, muito interessante, porque se você coloca uma figura dessa, né, uma revisão sistemática com meta-análise, ela já vai emocionar, né, o avaliador, né, a sua banca de TCC, o editor da revista. É claro que isso, pessoal, eu fiz aqui uma demonstração, né? Para fazer isso de uma maneira correta, você tem que ler os estudos, avaliar todas essas características, extrair essas informações dos estudos que foram avaliados. Então, eu tentei nessa aula resumir alguns aspectos, né, os principais, que vão diferenciar uma revisão integrativa de uma revisão sistemática. Então, como vocês viram, a revisão sistemática ela vai seguir um protocolo, Cochrane, Prisma. Esse protocolo ele vai lhe dizer basicamente o que é que você vai escrever na sua revisão. Basicamente, a revisão sistemática é uma revisão mais criteriosa. É uma revisão que a avaliação dos resultados ela é realizada de uma maneira mais criteriosa do que em uma revisão integrativa. Não que na revisão integrativa os resultados eles não sejam importantes, eles são. Mas na revisão sistemática há uma maior possibilidade de generalização desses resultados. E aí o seu artigo, né, o seu manuscrito, ele vai se tornar muito mais publicável quando direcionado aí para uma revisão sistemática. É claro que se você nunca fez uma revisão sistemática, eu aconselho que você inicie fazendo uma revisão integrativa, olhando quais são os critérios, a questão de buscas, aprendendo como é que faz a busca. E aí depois, como um avanço, você passe aí a fazer uma revisão sistemática da literatura e quiçá essa revisão ser com meta-análise. Tá ok, pessoal? Então assim, nessa aula eu tentei ajudar um pouco vocês, como eu disse, é uma dica mais, né? Uma conversa aqui bastante curta. Eu espero que eu tenha ajudado vocês de coração a adquirirem um maior nível de conhecimento e dar uma abertura, né? Um maior campo de visão em relação às possibilidades que podem ser trabalhadas dentro da revisão de literatura. Tá ok, pessoal? Então eu deixo aqui um meu muito obrigado a todos vocês. Uma ótima noite, um beijo no coração de vocês, fiquem com Deus e até a próxima. Fiquem ligados lá nas próximas novidades do Instagram, aqui no canal do YouTube, porque sempre vai ter curso, sempre tem dica nova e várias informações gratuitas para vocês aproveitarem. Forte abraço, pessoal, um beijo no coração e até mais.